E aí, pessoal, estamos de volta aqui com Mais QI Realpolitik. Essa quinta-feira você vai ser muito bem informado aí pelas melhores pessoas que estão aqui fazendo esse trabalho. Então venha para cá, venha para o Mais QI Realpolitik, venha para o canal Mais QI. Eu sou Renato Serra. Eu sou Tiene Gonçalves. Professor Júlio Fidelis. É isso aí. Hoje a gente tem aí uma ausência, né? Ilustre General Ramírez. Na verdade, ele não está ausente porque ele, como nosso consultor, né? Ele que prepara esse material tão importante, né? Para a gente estar trazendo para vocês aí. Então, se você ainda não é inscrito no canal, o que faz mesmo, hein, Tiene? Vamos lá, já se inscreve no canal. Não esquece de clicar ali no sininho das notificações para você ficar atento a todos os vídeos que nós postarmos aqui no canal. E a gente está começando mais esse programa para você, né? Que o nosso objetivo é olhar com mais profundidade para essas coisas que estão acontecendo no mundo, né? Não ficar só preso nas manchetes de jornais. Então a gente traz aí um comentário de especialistas, pessoas que vivem a geopolítica, como o General Ramírez, como o Coronel Marcos Coutinho e tantos outros, que a gente busca esse material aí para trazer para vocês essa radiografia do que está acontecendo no mundo. E a gente está aprendendo muito com isso, não é não, Tiene e Júlio? Sim, porque eles têm um olhar que, no geral, as outras pessoas não têm. E a imprensa hoje, que é toda velada, ela não traz a explicação para o cidadão com relação a esses pontos que estão na mídia hoje, né? São seletivos, né? São seletivos, é isso aí. E nessa semana tivemos 4 movimentos que chamaram muita atenção, né, Tiene? Com certeza. Vamos começar pelo primeiro? Vamos lá. A situação no leste europeu com a guerra entre Rússia e Ucrânia mostrando sinais importantes de desgaste russo e resistência ucraniana. A Ucrânia está dando um couro na Rússia. Essa nova guerra assimétrica mundial é uma coisa interessante, né? O que está mudando o padrão de guerra. Em segundo, nós vamos falar do Cáucaso do Sul, especialmente no caso da Armênia, que começa a se afastar cada vez mais da influência russa e se aproximar do Ocidente. Com certeza. Terceiro, a gente vai falar sobre o Oriente Médio, né, onde Estados Unidos e Irã avançam em negociações que podem mudar o equilíbrio regional, mas sem eliminar o risco de uma nova escalada. Aí a gente está falando do Irã. O Irã, ele firma um posicionamento, daqui a pouco ele troca esse posicionamento, bombardeia alguma parte do mundo aí que tem uma base americana. Eles estão sempre mudando a opinião, né? Não, a gente está vivendo agora o cumprimento de um protocolo de intenções, um MOU, mas a gente vai falar mais firme nisso. E o quarto, a Copa do Mundo 2026, que não pode ser vista só como futebol, né? Ela também é uma imagem de segurança, de certa normalidade internacional, disputa diplomática e projeção de poder. Com certeza. Então, antes de entrarmos na segunda parte, falando diretamente do Brasil, do PIX, do PCC e do Comando Vermelho, das tarifas americanas e da pressão sobre a soberania, vamos organizar esse cenário internacional, né? Porque para entender o que está acontecendo com o Brasil, nós precisamos primeiro entender o mundo e ao redor do Brasil. E esse mundo está instável, mais competitivo e muito menos inocente do que parece. Com certeza. Do jeito que está aí, está complicado. E aí, Ramon, vamos entrar com o mapa aí. Pode começar as projeções aí. Tu parou aonde? Tu lê esse texto aonde que está nessa parte do texto? A mapa mundi aqui com a entrada dos slides. Tá preparado aí? Então vamos lá. Vamos ver, vai entrar aí. Pois é, então, pessoal, vamos falar então da Europa e da guerra russo-ucraniana, né? Vamos começar pela Europa, especificamente pelo teatro ucraniano. A guerra entre Rússia e Ucrânia já não é mais uma guerra de movimento rápido. Ela se tornou uma guerra de desgaste, logística, tecnologia, drones, mísseis de longo alcance e capacidade industrial. O documento aponta que, no período analisado, a situação de campo de batalha se manteve relativamente estável, mas com uma tendência estratégica mais favorável à Ucrânia. Isso é importante, porque muita gente olha apenas para o mapa e pergunta: quem avançou mais quilômetros? Mas a guerra moderna não se resume apenas a território. Ela envolve logística, energia, munição, moral da tropa, capacidade de reposição e pressão econômica. E aí entra o ponto central. A campanha ucraniana de ataques de longo alcance contra refinarias, terminais de petróleo, navios e linhas logísticas russas. Ou seja, a Ucrânia não pode estar conseguindo empurrar a Rússia para trás
de forma espetacular no mapa, mas está atingindo pontos sensíveis da máquina de guerra russa. E a guerra não se vence apenas no fronte. Guerra se vence também no combustível, na estrada, no trem, no porto, na refinaria, na fábrica e principalmente no bolso, né? Então, o professor, o senhor estava falando, hoje inclusive teve aí as imagens de um ataque, né? Houve um ataque com drones e drones de grande capacidade de alcance, né? Não só destrutivo, mas de alcance em termos de penetrar no território russo, que como a gente vê no mapa aí, é enorme, é verdadeiramente sem conotação qualquer religiosa, de bem ou mal, ou alguma coisa assim, mas é o Davi lutando contra o Golias, só que o Golias é pesadão, cheio de armadura, cheio de coisa, e os drones são a pedrada que tá derrubando o Golias, né? E aí eu coloquei aqui a redução significativa da capacidade russa de exportação de petróleo e outros elementos, porque começou a atingir também os portos. Ela está com um problema nos portos. Os ataques estão sendo precisos nas refinarias, né? Então já está havendo racionamento de combustível na Rússia. A gente viu as imagens desse ataque que aconteceu hoje, né? Deve ter sido hoje, fuso horário, né? O fuso horário, mas foi bem mais cedo, né? Sim. Foram pelo menos 12 ou 20 horas atrás, mas o que nós percebemos ali foi um grande impacto, inclusive, na capital da Rússia, né? Moscou, você vê aquelas colunas de fumaça preta, né? A refinaria incendiando, isso é um impacto também psicossocial na população muito forte, né? Porque quando a guerra ela está lá na fronteira, vamos dizer ela ali, ela não te atinge visualmente, nem te causa medo. Né? Na verdade, você está vendo aquilo pela notícia, pelo jornal, uma coisa. Quando a guerra começa a entrar... E atingir uma grande capital? Uma grande capital, está dentro do teu país ali, você vendo os efeitos dos impactos dela, isso muda completamente. Muda completamente, né? A figura. E o desgaste passa a ser muito grande. Né? Como a mídia é controlada, e o Tiene estamos falando nisso sobre Rússia, né? A mídia é controlada, eles também não estão mostrando os ataques com os drones navais em cima dos navios, que são petroleiros mercantes russos, essa coisa toda, e de material que chega para a Rússia, né? Eles estão torpedeando com drones navais. Né? Esses navios que estão na... Isso daí é uma mudança, vamos dizer assim. A gente pode... inclusive tem um artigo de um general, né, que a gente até compartilhou, pegar o nome dele aqui depois, ele falando, né, que é a Primeira Guerra Mundial assimétrica. Né? É uma coisa curiosa, mas eu acho que esse conceito é muito bom. Pode seguir aí, Tiene. Então vamos lá. O documento destaca que a Rússia tem ganhos territoriais modestos, insuficientes para produzir uma ruptura operacional decisiva. Em linguagem simples, a Rússia avança, mas não avança o bastante para quebrar a Ucrânia. Né? Ao mesmo tempo, a Ucrânia sofre um custo altíssimo nisso tudo que está acontecendo. O texto fala de perdas pesadas, destruição de infraestrutura energética e apagões recorrentes. Então, não estamos falando aqui de uma vitória simples para nenhum dos lados. A leitura mais correta é a seguinte: a Rússia não conseguiu esmagar a Ucrânia, mas a Ucrânia também paga um preço imenso para continuar resistindo. E por que isso importa para o Brasil? Bom, isso importa para o Brasil, cara, porque a guerra reorganizou várias cadeias, né? Com certeza. Energia, alimentos, fertilizantes, comércio, defesa, alianças militares, prioridades estratégicas em todo o Ocidente. Né? Nós estamos, inclusive, sofrendo aqui no Brasil um problema de fertilizantes, né? Quer dizer, o nosso carro-chefe, que é a agroindústria, ela está sofrendo aí, que ainda não normalizou. E mesmo com a abertura, né, mesmo com o fim da guerra Rússia e Ucrânia, mesmo com o fim dos conflitos ali no Oriente Médio, ainda vai levar um tempo para nós normalizarmos. E a gente tem que começar a pensar estrategicamente. O Brasil tem que olhar estrategicamente e defender seus interesses. A questão é a seguinte: é necessário realmente que o investimento público se viabilize, né? Essa produção de fertilizantes aqui no Brasil, enquanto ela não for economicamente viável, ela vai ter que ser subsidiada mesmo, até que ela ganhe escala e seja viável. Mas a gente não pode prescindir disso
sobre o risco de perder um grande braço da nossa economia, não é não, professor? Então, a gente tem áreas que têm os elementos para poder fazer esses fertilizantes. O problema é que economicamente para nós hoje é inviável porque nós não temos a tecnologia. A hora que a gente acertar a tecnologia, a gente consegue retirar e assim, não vou dizer que vai limpar toda a dependência. Vamos chegar aí a 60%, 70% do uso e ainda vamos ter uma dependência aí. Uma demanda de 30%. Por conta deles. Agora, não há investimento nisso, né? As universidades que deveriam estar trabalhando em cima disso, acabou. Não tem. Você não tem gente para fazer isso. E aí você fica naquela dependência de lá. Agora há pouco você estava comentando, o fertilizante vem de navio para cá. O fertilizante depende dos portos. Os portos estão sendo atacados. Qualquer navio de bandeira russa que sai de lá em destino aqui vai tomar drone na cabeça, né? Então, eles estão impedindo que cheguem esses fertilizantes aqui. A gente pode ter uma quebra de safra e isso vai afetar, vamos dizer assim, o país de uma forma muito grave. E a guerra da Ucrânia não é apenas por isso um conflito europeu. Ele mexe no preço dos alimentos, com a segurança energética nossa, com a indústria de defesa e com o comportamento das grandes potências. A Rússia, mesmo desgastada, continua sendo uma potência militar e nuclear. A gente não pode se esquecer disso. Eles ainda têm um armamento, talvez eles sejam hoje o país com o maior número de ogivas nucleares, né? Eles ainda são uma grande potência. Mas a Ucrânia, mesmo destruída em parte, continua sendo apoiada pelo Ocidente, né? Não é à toa que esses drones eles estão chegando nos alvos muito por informações, sistema de satélite, de defesa norte-americano, da própria União Europeia, que está passando essas informações, né? O drone ele não voa sozinho, ele necessita de informação satélite, né, correção, obviamente que eles não estão usando o sistema russo, né? Eles estão usando GPS, estão usando sistemas americanos ou sistema europeu mesmo para fazer esses ataques, né? No meu entendimento, hoje eles devem estar operando com um sistema que os alemães fornecem. Sistema que os alemães fornecem e o mesmo sistema que opera para a OTAN. Os russos é que não falam isso para não dar confusão mais ainda, né? Hoje o sistema mais preciso de GPS é o do israelense. Entendeu? Eles estão emprestando esses sistemas, né? Sim. Esses ataques à infraestrutura russa, né? E também quer dizer, são ataques de ambos os lados, né? Sim. Hoje está visando a infraestrutura, a Rússia também visa a infraestrutura ucraniana. Agora, uma coisa, professor, eu não sei se é curioso, a gente pode falar um pouco disso. Essa guerra de precisão, ela deixou de ser uma guerra de alto custo de vidas humanas e passou a ser de alto custo financeiro. Alto custo financeiro e material, né? E material. Material que leva ao custo financeiro, tudo tem um custo, nada é de graça, e é uma guerra de destruição de ativos financeiros e ativos imóveis, né? E aí... Não, esse trabalho de você afetar a indústria de base, né? Você atacar a indústria de base, você atacar infraestruturas, você atacar com um armamento pesado, você vê o número de baixas civis é muito pequeno. Mas o estrago financeiro é gigantesco. Isso a gente vai ver que esses acordos eles estão sendo pressionados, eles estão acontecendo inclusive muito mais pelo arranjo financeiro do que propriamente... Engraçado que é o inverso do que foi pensado no passado, não sei se vocês lembram disso, os americanos criaram um negócio chamado bomba de nêutron. A bomba de nêutron falou que era a bomba capitalista, que ela matava as pessoas e deixava a infraestrutura. Agora é o contrário. É a bomba de infraestrutura, né? Agora é o contrário. Derruba tudo que está pela frente. Né? Esse daí, o Tiene, aí tem uma leitura para você fazer. Tem, vamos ver aí. Esse documento que a gente está se referenciando aqui é o documento, inclusive, que foi enviado para nós pelo general Ramírez, né? A gente deu uma lida e tentou organizar aí da melhor forma para passar para vocês. Mas vamos disponibilizar esse documento também lá nos nossos comentários lá, para quem quiser.
E vamos lá, a leitura importante aqui é a seguinte: quando a Rússia perde capacidade logística, ela perde capacidade de sustentar guerra longa. Não é apenas perda de uma instalação somente, é o efeito em cadeia que ela causa, né? Menos refino significa menos combustível significa menos mobilidade significa menos ofensiva significa mais pressão política interna. Por isso, o documento também menciona pesquisas indicando cansaço social tanto na Rússia quanto na Ucrânia. Esse detalhe é decisivo, né? Guerra longa não é decidida apenas por generais, ainda mais nas guerras modernas de hoje, né? Ela também é decidida pela paciência da população. Quando o cidadão começa a sentir inflação, convocação, luto, apagão, queda de renda, insegurança, e a guerra entra na casa das pessoas. E quando a guerra entra na casa das pessoas, ela deixa de ser apenas estratégia militar e vira pressão política. Então, né, a primeira grande conclusão desse bloco que a gente está agora é a seguinte: Rússia continua perigosa, a Ucrânia continua resistindo bravamente, mas o conflito entra numa fase em que logística, desgaste e opinião pública passam a valer tanto quanto o território. Sim, professor. Isso aí é o seguinte, é o crescente desgaste humano e econômico que é o custo dessa guerra nesse momento, e sem falar que a questão do conforto social do russo lá está sendo abalada, porque é o seguinte, lá é muito frio. Combustível, estamos entrando, daqui a pouco vão entrar no inverno pesado. Não, eles agora estão no verão, né? Mas agora. Quer dizer, toda essa destruição de infraestrutura... Imagina o que vai impactar no inverno. Vai ser o impacto, né? Isso aí. E outra coisa, né? Eles vão deixar de transferir aquela sobra que eles vendiam para o restante da Europa, como Áustria, Alemanha, tudo que está ali perto utiliza desse material que vai gerar energia para calor, para calefação para os outros países, porque a queima de petróleo deles lá e de material carvão, essa coisa toda que a Rússia fornece, vai para os outros países, o gás, né, principalmente as linhas de gás. Mas essas linhas, professor, elas não estavam já interrompidas? Estavam interrompidas até um determinado momento, depois voltou de novo, porque aí apelaram pelo lado humanitário, essa coisa toda, e aí assim, até porque o russo também não pode ficar sem o dinheirinho que eles pagam por isso, né? E é em dólar, né? Não é... Eu queria ver pelo olhar, assim, norte-americano, né? Que eu acho que essa guerra, ela passa a ser interessante no momento que, exatamente o que o senhor fala, nós vamos... um momento está se destruindo a infraestrutura, está se consumindo reservas estratégicas, né? Sim. Porque quando você explode uma refinaria daquela, você não está só interrompendo a produção, você está... eliminando reserva estratégica, né? Então, por exemplo, o consumo de combustível aumenta muito no inverno exatamente por calefação e essas coisas. Por outro lado, os Estados Unidos, ele garantiu aquela passagem ali pela Groenlândia, né? Fez um acordo ali de controle de passagem ali e passa a vender gás embarcado em navio para a Europa, para abastecer a Europa. Então, eu acho, assim... Não sei, gostaria até da opinião, mas eu acho que essa guerra da Ucrânia com a Rússia, que antes era um estorvo para os Estados Unidos, ela começa a parecer ser um bom negócio, né? Porque é óbvio que no momento que houver escassez de fornecimento, quem vai suprir essa escassez é os Estados Unidos. Historicamente a gente tem que ver o seguinte, o americano sabe o timing das coisas. Na Primeira Guerra ele entrou no momento que ele queria. Sim. Na Segunda Guerra, idem. E assim em todos os momentos. Eles conseguem ter a visão socioeconômica e política para entrar no momento certo e agir no momento certo. Então, aqueles que estavam pensando, e agora? Aí, você deu a resposta aí. Para eles está ótimo. Porque eu acho que no início isso estava complicado, né? Estava numa situação que os Estados Unidos estavam pressionando um acordo de paz. Agora eu não vejo os Estados Unidos pressionando tanto o acordo de paz, talvez porque a Ucrânia
começou a realmente a provocar danos significativos na infraestrutura russa. Sim, O com bombardeio hoje, como o senhor falou, o bombardeio hoje, inclusive, na capital, em Moscou, né? A semana passada foi em São Petersburgo, né? Inclusive quando estava havendo uma reunião, um fórum econômico lá do Oriente, né? Quer dizer, os caras querendo investimento e tomando bomba. Tomando quer bomba dizer, na cabeça. Não fecha acordo, o pessoal, isso atrapalha, qualquer tipo de negociação, né? Então, eu estou achando que essa fraqueza da Rússia, ela é um tanto incômoda também, né? Porque a gente fica pensando o que um país enfraquecido com o arsenal que tem pode pensar em fazer, né? Pode fazer numa hora de desespero. Então, ainda bem que a gente tem um Putin que é um cara que, com todos os seus defeitos, né? Ele parece ser uma pessoa, nesse aspecto, equilibrada, né? E ele está jogando o jogo como tem que ser jogado. Senão já teria tomado uma outra atitude mais radical. Vamos passar então para o caso da Armênia e do Cáucaso Vamos do lá. Sul? Cáucaso do Sul. Agora vamos ao Cáucaso do Sul, uma região que muita gente no Brasil quase não acompanha, mas que é extremamente estratégica. Ela está naquela rota da seda, né? Está naquela nova rota. Tudo ela ali tudo ali se interliga, né? Tudo ali. Estamos falando da Armênia, Azerbaijão, Geórgia, Rússia, Turquia e o Irã. É uma zona de passagem, exatamente, influência, energia, corredores comerciais e disputa de grandes potências. As eleições parlamentares na Armênia e a vitória do Nikol Pashinyan, o que isso importa? Pashinyan, né? Pashinyan. E o que isso importa? Pashinyan representa um movimento de afastamento da Armênia em relação à Rússia e uma aproximação do Ocidente. Sim. Então, os armênios agora começam a um movimento que pode, inclusive, culminar, né, numa aliança estratégica ou com a União Europeia ou com a própria... O próprio Estados Unidos. Não, com a própria OTAN, né? Sim. Então, ou, não sei, talvez ali na aliança junto com os Emirados Árabes Unidos. Quer dizer, começa a se afastar, vamos dizer, desse eixo Irã, Rússia, China, né? Ela começa a se aproximar. E ela, pela posição estratégica que ela tem no mapa, pode passar aí, Ramon? Pode passar aí. Vamos lá. Próximo. Não, então, pela posição estratégica aqui a gente vê, ó, o Irã, né, no mapa, Azerbaijão, Armênia, Turquia, quer dizer, a Armênia está bem no caminho, né? No meio está ali no meio da muvuca. A China está mais para cá. Então, a coisa meio que pega. E durante muito tempo, a Armênia foi vista como parte de área de influência russa, né? A gente está aqui dentro exatamente da influência. O que segurou a Armênia muito tempo contra a Turquia, né? Porque o maior inimigo da Armênia é a Turquia, né? A Turquia, ela sumiu do mapa justamente um período da história por causa da Turquia, né? E hoje, agora, eles estão... E tem o apoio da OTAN. A OTAN vai abraçar ela porque o posicionamento estratégico... Não, e aí, se abraça a Turquia, pode ser que a Armênia entenda, inclusive, que hoje seja mais interessante estar do lado da Turquia e da União Europeia e da OTAN do que estar do lado da Rússia, né? Eu acho que essa guerra está sendo muito prejudicial para a Rússia. Ela tá, porque é aquele negócio, ninguém tem pena do urso ferido, né? Com certeza. O osso está ferido, ninguém vai ter pena. Então, bom, com esses choques, né, o Azerbaijão perde a confiança de Moscou e a percepção que a Rússia e a proteção, né, que eles esperavam não vai acontecer. Então, ela vai buscar novas parcerias. É o que a gente está fazendo, né? O que a gente está observando. Pode ser que ela se bandeie ali, inclusive, para o inimigo histórico, né? Talvez superem essas coisas. Vai lá, Tiene. Por causa da necessidade, né? Tiene, bota aí, fala um pouco do Pashinyan aí. Então, vamos lá. O Pashinyan, né? O documento aqui em voga interpreta a vitória de Pashinyan como uma derrota estratégica para o Kremlin. Então, a Rússia fica impactada com isso. E essa palavra é importante, derrota estratégica. Não é uma derrota militar direta, como perder uma batalha na Ucrânia, é uma derrota de influência que eles têm, né? Então a Rússia olha para o seu entorno e percebe que países que antes dependiam dela estão procurando outras portas de negociação, né? Isso mostra uma fragilidade do poder russo no espaço pós-soviético.
A Rússia continua forte, continua agressiva, continua relevante, mas já não consegue controlar o entorno com a mesma facilidade de antes. E aqui aparece outro elemento, né? A disputa por corredores de transporte. Né? O chamado TRIP, ligado a uma rota internacional de paz e prosperidade com forte presença dos Estados Unidos. Na prática, eles estão falando de algo maior do que estrada, trilho e passagem comercial somente. Corredor de transporte é poder. Quem controla o corredor, controla o comércio. Quem controla o comércio, controla a influência. E quem controla a influência ganha peso diplomático. O que está acontecendo, inclusive, né, o que está acontecendo, inclusive, nessa situação é que a China está disputando, junto com os Estados Unidos, todos esses corredores logísticos. A disputa é clara. Aquela interferência dos Estados Unidos no Panamá já mostra um freio dessa influência, o freio que ele queria dar a essa influência chinesa. Os chineses estão fazendo um trabalho, inclusive, bastante, vamos dizer assim, eles não são parceiros, eles são colonizadores comerciais. Essa é uma grande verdade. É isso aí. E eles estão, no Brasil, eu ouvi uma comentarista, uma chinesa, especializada também em relações comerciais, falando que eles estão comprando toda a cadeia produtiva de soja, as maiores empresas de sementes, as maiores processadores de grão, toda a cadeia de transporte. Então eles não precisam comprar terra, eles não têm acesso à terra, mas eles estão fazendo processamento de alimento. Não, eles já estão, inclusive, sendo proprietários do gene, né? A semente ser comprada que vai ser o gene da China que vai vender deles. Que tem que ser a identidade genética da soja deles para que eles comprem. Isso aí. Então eles estão verticalizando, isso se chama verticalização de cadeia, e eles estão dominando tudo. E isso está sendo feito, vamos dizer assim, aos olhos, vamos dizer, das autoridades brasileiras e tal, como se fosse algo um grande normal. negócio. Não, o Brasil está ganhando com isso, não. Eles vão simplesmente dar preço na coisa. É a mesma coisa, eu estava pensando sobre isso, professor, a questão lá do Cutrale, né? O Cutrale, que é um brasileiro que exporta, vamos dizer, suco de laranja para os Estados Unidos. O Brasil exporta, sei lá, 90% do que o americano consome de suco de laranja importado vem daqui. Vem do Brasil. E vem do Cutrale. É um monopólio. O Cutrale, ele dá preço no produtor de laranja. Ele dá preço. Porque o cara não tem como estocar. Não tem para quem ele vender, outro para ele vender. Ele chega lá e diz, olha, a tua laranja eu compro por tanto. E aí o cara é obrigado a vender. O que vai acontecer na produção nacional é que, se nós não tomarmos cuidado, vai acontecer a mesma coisa. Eles vão dar preço na soja do campo. Eles vão falar, olha, eu pago tanto e acabou. Me lembra o período cafeeiro, onde nós só produzimos e os caras lá de fora não tinham tecnologia nenhuma, né, nem lá fora para fazer o que a China faz hoje, mas era o mercado que demandava, que dava o preço, não era aqui dentro. Então a volatilidade conforme a disponibilidade financeira deles, eles que davam o preço. Não, o perigo é o seguinte, como o cara domina toda a cadeia, vamos dizer assim, de processamento, transporte, fornecimento de sementes, insumos, você não tem para quem vender. Se você não vende para ele, você não vende para ninguém. E esse é o grande problema. Esse que é o problema. Bom, vamos seguir aqui para fechar o Cáucaso, né? Aqui no Cáucaso nós temos um recado claro. O mundo pós-soviético está em disputa. A Rússia está tentando manter a influência. O Ocidente tenta entrar, a Turquia observa, o Irã observa, a China observa. E a Armênia, que parecia um país pequeno na periferia do mapa, vira peça importante do tabuleiro. Esse tipo de assunto, que é para o público brasileiro, que parece distante, não é, né? Porque a mesma lógica aparece em várias partes do mundo. Potência disputando rotas, pontos, tecnologia, energia e governo. Era o que nós estávamos falando. Nós estamos dentro dessa briga, né? E nós estamos, eu acho que estamos num alinhamento equivocado. Equivocado. Está alinhado do lado equivocado, estamos pensando errado quanto ao que nós temos e podemos negociar nesse ambiente. Exatamente. Aí. Se a gente não tem uma estratégia própria,
a gente vira território de disputa dos outros. Isso aí. A gente não. A gente está. Como me lembrou até aquela música agora do Raul Seixas, né? Nós vamos alugar o Brasil. Porque o que está acontecendo é isso, essa disputa, e aí a gente faz o nosso governo e o nosso presidente faz uma retórica, vamos dizer assim, inflamada, né? Com relação à soberania, a gente não tem poder de dissuasão nenhum. A gente não tem um aparato de defesa que, vamos dizer assim, que sustente esse discurso e faz uma diplomacia, vamos dizer assim, de DCE, de universidade, né? Quer dizer, não faz sentido alinhamentos automáticos ideológicos, não. A gente tem que ter alinhamentos estratégicos mesmo. E o que a gente está vendo é interessante o investimento chinês no país, sem dúvida, mas o que ele vai trazer? A que preço? Não, e o que ele traz? Isso. Qual é a contrapartida? O que esse investimento está trazendo? Está trazendo de benefício. Desenvolvimento. Ou ele está sendo um investimento, vamos dizer, vampiro, né? O cara chega aqui, bota o vampiro, bota a bomba para tirar sangue, bota a mangueira para tirar sangue e você entra com sangue, entendeu? Porra, mas eu investi na bomba de sangue, investi nas agulhas, investi nas mangueiras. Tô investindo, mas, cara, e você? Não, você entra com sangue. Entendeu? Essa é uma preocupação. Qual benefício traz para o Brasil esse tipo de investimento da China? A que custo a nossa população vai pagar? Eu não sei. Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer, né? Sim, com certeza. Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Porque, por exemplo, os Estados Unidos, grande parte do investimento americano aqui entra direto no setor produtivo, gera emprego aqui. Muitas montadoras europeias vêm aqui, empregam gente daqui, capacitam nossos trabalhadores aqui, fazem isso. Quer dizer, como é que vai ser essa... A gente tem que ter esse cuidado, né? Porque, vamos dizer... Quem está investindo, vamos dizer, na compra dessas grandes empresas brasileiras aqui, não é uma empresa privada, não é um capital privado, é uma empresa estatal chinesa, é o governo chinês comprando, é o Estado chinês comprando coisas aqui. Sim. Quer dizer, será que isso é bom? Entendeu? Essa é a grande pergunta, né? De maneira nenhuma, né? Até o sistema de distribuição agora de energia nossa está sendo negociado com uma estatal chinesa. Estão comprando. Quer dizer, é um negócio complicado a gente ver isso aí, né? Então, vamos ver. É um neocolonialismo. Eles que batem e falam tanto de história do colonialismo, eles estão trazendo para cá um imperialismo. A nova né? A nova colonização. É um novo sistema. Que a terra, o território está perdendo valor. Dentro das cadeias produtivas, o território deixou de ser, vamos dizer assim, importante. O importante é você comandar essas cadeias. É a gestão. É a gestão estratégica do bem. Ele vai controlar o sistema, vai controlar a produção e vai controlar quem vai usar, quem pode, quem não pode. E o que sobrar fica vocês ficam com o que sobrar. Isso aí, o resto é nosso. Por exemplo, a soja é a soja com um elemento do DNA e coisa ligado ao que eles necessitam lá. Sim. Então, aí, para nós, os caras vão falar, vamos produzir. Hoje a gente sabe que a soja é produzida tem soja transgênica. Então, a soja transgênica, que todo mundo sabe que faz mal, essa coisa toda, fica para vocês. Agora, o restante, vamos supor... Soja transgênica não faz mal, não, professor. Pelo amor de Deus. Então, aí eles vão tratar eles... O pior não é isso, olha só. Só entrando nesse campo. O pior é que, por exemplo, a Bang, ela tem uma soja com gene terminator, ou seja, ela não germina. O grão de soja que é plantado, ele não germina. A mesma coisa a China vai fazer. Ela vai fornecer, quer dizer, ela já vai comprar esses, e ela vai fornecer quem quiser comprar semente, vai ter que comprar dela. Exatamente. Entendeu? Porque ela tem a semente que... Por que o transgênico ocorre? Ela torna uma espécie mais resistente, uma espécie que precisa de menos agrotóxico, né? Ela é menos, vamos dizer assim, ela tem menos resíduos, quer dizer, e aí ela tem uma característica. Quando o cara faz a assinatura do gene, ele vai poder dizer se aquela soja foi a soja que ele que ele forneceu para ser produzida. Então, se não for aquela soja, você não tem mercado. Você não vai comprar. Esse é o jogo. Não é bem...
esse debate dos alimentos transgênicos fazem mal ou fazem bem, a verdade é que até o momento, tirando as alergias, né, pessoas alérgicas, ou as que não são alérgicas, ele apresenta os valores nutritivos, não há nenhuma notícia. Ele é aprovado, inclusive, pelos nossos, pela nossa agência, né, oh meu Deus, a ANS, né, tem outros órgãos, né, que são responsáveis, a própria Embrapa, né, ela faz análise, estudo desses. Então, nenhum alimento envenenado, nenhum alimento vem para a população. Os alimentos são completamente seguros. O que eu falei em relação a isso também, Renato, é o seguinte, que não há estudos sobre o efeito de um elemento transgênico ao longo da... Porque o ser humano nunca comeu esse tipo de coisa. Por exemplo, não sei se você sabe que nós comemos milho, mas milho não era uma coisa pra gente comer. Né? O milho, tanto é que o organismo não absorve o milho, ele não digestão do milho. Então isso é uma coisa que é uma adaptação do ser humano para sua sobrevivência. Agora, o elemento que é transgênico, a gente tem estudos sérios em relação a isso, que não é só a questão das alergias, a gente não sabe o que para frente vai dar dessas transmutação de estrutura de que é o gene. seguinte, se a gente for pegar na história da humanidade, né, tudo que a gente come hoje é fruto de uma seleção, vamos dizer assim, artificial. Nós fomos criando as espécies para elas chegarem ao que elas onde são. chegar agora. Onde chegar agora. Sim. Nós fizemos aí, através de cruzamento, seleção, etc. A transgenia é um passo, vamos dizer, um pouco, não um pouco, né, mas muito invasivo, né? Vamos dizer, a gente vai mexer na estrutura da célula, né? Mas até o momento não existem, o que eu vejo é que existem muitas especulações com relação ao benefício ou não, né, de um alimento transgênico ao longo do tempo, mas a gente tem aí pelo menos aí 20 anos já de uso desse tipo de alimento, né? Agora em larga escala, primeiro em pequena escala, mas até o momento eu tenho esperança, porque se não forem essas tecnologias, o mundo passa fome, né? A gente tinha uma teoria, e o senhor sabe bem, né, em meados do século passado, que inclusive foi uma teoria que incentivou muito a Segunda Guerra Mundial, que era aquele problema que o mundo ia passar fome, né? O mundo ia passar fome, não tinha terra para plantar para todo mundo, já tinha estudos científicos com relação a isso, e aí veio a tecnologia agrícola, né? O Brasil é um expoente nisso, né? Nós produzimos em larga escala, em áreas cada vez menores, né? Então a gente tem uma produção elevada, a gente usa alta tecnologia para isso e cada vez mais. Eu acho que a gente não deve ter medo dessas tecnologias, obviamente com o devido cuidado, porque a gente está mexendo em questões, vamos dizer, delicadas, né, da própria natureza, né, em mecanismos de vida, mas sem dúvida nenhuma a gente não pode prescindir disso, porque o outro caminho é a fome, né? Se a gente não tiver essas tecnologias de alta produtividade, a gente vai ter no outro ponto, gente morrendo de fome. E a gente conseguiu, vamos dizer, nesse período de um século, que as pessoas criticam muito, né, o capitalismo, o sistema comercial e tal, mas em um século a gente reduziu a população de 70% que viviam na extrema pobreza para hoje cerca de 13%, 14% da população mundial que vive na extrema pobreza. Então é uma evolução em 100 anos muito grande, muito significativa. Então a gente tem que ter essa esperança. Mas vamos lá, para a gente seguir, vamos falar aqui do Oriente Médio e do Irã, e depois a gente entra nas efemérides, né? Sim, porque aí a gente depois, hoje, gente, o professor vai ter que vai ter que sair, né? Vai ter que nos deixar, porque ele tem uma palestra importante lá. Fala um pouquinho dessa palestra. Uma questão, é um simpósio, um encontro sobre segurança aqui da cidade, né? Falando das organizações criminosas. Me convidaram para fazer uma pequena palestra lá sobre a segurança no final no século XVIII e do XIX, explicar. E aí eu vou estar lá, eu não sei nem se vai haver a palestra, mas me convidaram para estar lá. E a cidade vai estar nesse momento aí dando primeiro um passo de pensar essa questão da segurança pública, que hoje em dia está muito
esquisito essa questão de não haver justiça, né? É verdade. Então vai lá, Cheney, é contigo. Vamos lá, Vamos lá. Oriente Médio, Estados Unidos, Irã e o risco de escalada. Então vamos lá, agora a gente vai entrar aqui no Oriente Médio, né? E aqui está talvez o ponto diplomático mais importante desse documento, né? As negociações entre Estados Unidos e Irã, segundo o relatório, mediadores como Paquistão e Catar anunciaram um memorando de entendimento com previsão de assinatura posterior para tentar encerrar formalmente o conflito em até 60 dias. São os novos mediadores que estão aparecendo aí, né? E isso é grande, tá? Porque os Estados Unidos e Irã têm uma relação marcada por décadas de hostilidade, sanções, ameaças, ataques indiretos, milícias, disputa nuclear e influência regional. Quando esses dois atores sentam à mesa, mesmo que por mediação, o mundo inteiro observa, né, os resultados disso, né? Mas é preciso ter muito cuidado, porque um acordo diplomático não significa uma paz automática, né? O documento mostra que o Irã reativou ataques contra bases norte-americanas no Golfo, em respostas a ofensivas israelenses no Líbano. O Kuwait interceptou mísseis e drones. O Hezbollah recusou um cessar-fogo considerado assimétrico. Ou seja, enquanto diplomatas conversam em uma mesa, mísseis, drones e milícias continuam sendo fatores reais no terreno. E esse é o drama do Oriente Médio, né? A questão agora, muito me parece, né, que você tem ali não é meio esse protocolo de intenções, esse MOU que entrou em vigor hoje, inclusive, ele é um acordo... Prevista assinatura amanhã, né? Mas ele passou... Não, já foi assinado eletronicamente. Uhum. Eles assinaram eletronicamente esse protocolo de intenções, né? Mas o que me parece muito claramente, né, é que isso não é um acordo de paz, isso é uma trégua. É uma trégua durante o combate. Uma trégua que vai possibilitar os Estados Unidos repor seus estoques de armamentos, né? Reposicionar. Chegar e também é um fôlego necessário para um período eleitoral nos Estados Unidos, né? As pressões sobre o custo de vida nos Estados Unidos estavam muito altas. Então, eu acho que houve uma estratégia, porque é o seguinte, para o governo americano não estava ruim, porque enquanto ele mantinha ele estava ganhando muito dinheiro, né? As bolsas estavam ganhando muito dinheiro, mas o eleitor lá, o cara que vai eleger, esse estava sofrendo com o aumento de combustível, estava sofrendo com os problemas. Então, Sim. O que aconteceu? A eleição lá de midterms é agora em outubro. Então a gente está em junho, julho, agosto, setembro, outubro. Até lá dá um refresco. Não, são 5 meses, quer dizer, 4 meses, né? A gente, vamos dizer assim, 4 a 5 meses mais ou menos, que é exatamente o tempo que eles estão falando que vão levar para ajustar os pontos do acordo. Como o ponto do acordo mais significativo, ele pode não se concluir, na minha opinião, porque qual é o ponto mais significativo dessa história? É o acordo nuclear. Uhum. Esse é o ponto que Israel bate o pé e diz que não aceita nenhum tipo de acordo de paz se isso não for resolvido. Por quê? Porque eles veem, obviamente, que qualquer armamento nuclear na mão do Irã é uma ameaça a Israel. A existência de Israel. É uma ameaça existencial. Quer dizer, eles botam como ameaça existencial. Então eles não vão aceitar nada que não seja um acordo. E nesse meio tempo, o Irã não quer abrir mão disso, porque ele sabe que uma capacidade de dissuasão nuclear, resolve o problema dele, né? Ele passa a não ser... o regime passa a não sofrer mais ameaças. Sim. Então a gente está nesse impasse. E essas negociações vão durar. A minha percepção é que os Estados Unidos vai reavaliar todo o conflito, e aí a gente vai entender realmente qual foi o impacto na infraestrutura que eles dizem ter feito, né? Porque pode ser que o
o Irã ainda esteja bem armado, mas não tem a capacidade de reposição devido ao estrago que foi feito no parque, vamos dizer, industrial dele pelo bombardeio americano, né? Então, enquanto os Estados Unidos estão se rearmando, talvez o Irã não tenha essa capacidade de reposição como o americano tem. Sim. Então, pode ser que isso aconteça. E aí vai depender muito, na minha opinião. Se o Irã realmente concordar com as regras, né, da Comissão Internacional de Energia Nuclear, nas regras da ONU e tal, e realmente acabou o problema. Eu acho que aí o problema se enterra. Eu acho que ali o Israel também passa a fazer um acordo. Eu acredito que as coisas avancem no Líbano com o governo libanês, que também vê o Hezbollah como um problema interno. Então as coisas devem se mediar ao longo do tempo, desses 5 meses. Caso contrário, é capaz de acabar a eleição americana e essa guerra recomeçar. Sim. Mas aí com outro fôlego, com outro gás. Com outra, vamos dizer, capacidade. Mas tudo vai depender também do que estiver acontecendo na Ucrânia. Porque, por exemplo, se a guerra da Ucrânia e da Rússia terminar, já fica mais complicado qualquer intervenção no Irã, porque aí, dependendo de como a Rússia termina o conflito. Então, é um xadrez meio complexo, entendeu? É um xadrez extremamente... Aliás, lembrando do General Ramírez, é uma mesa de pôquer difícil, né? Porque agora não é mais xadrez, é quem blefa, quem tem a carta na mão, quem tem a carta na manga, né? Não, mas ele mesmo fala que o livro foi calcado numa ideia dele desse jogo de cartas, né? Uhum. Então ele mesmo fala. Mas você quer complementar alguma coisa? Não, essa questão da possível reabertura do Estreito de Hormuz, né? O que vai dar um fôlego para o abastecimento mundial. Eles devem tentar conseguir forçar essa reabertura para dar essa flexibilidade, em função mesmo da questão eleitoral, para não haver um desgaste mundial em relação a... O petróleo já caiu para $77, né? Quer dizer, estava na casa de chegou a 120, né? Isso. Deu uma queda boa. O barril está 77, quer dizer, isso daí despencou o barril. Isso vai refletir no bolso do americano na hora ali, né? Com certeza. E lá cai mesmo, não é igual aqui não. E lá é o seguinte, porque lá é uma economia de verdade, né? Quando o Estado não interfere no processo econômico, quando o petróleo sobe na bomba no mesmo dia. Sim. Quando cai no mesmo dia. Sim. Quer dizer, o fluxo é diferente. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos uma estatal que controla. Então, quando o petróleo sobe, ela, como ganha muito exportando bruto, ela subsidia o combustível interno. É o mal do esse modelo estatizante de monopólio, né? Que não só controla a produção, como a distribuição. O problema é o seguinte, eu vejo com uma certa vantagem, num país como o nosso, que é diferente dos Estados Unidos, que você tenha, já que você tem um monopólio, né? Porque você não tem aqui diversas companhias, você tem uma companhia. Tem uma. E se você tem uma companhia, eu acredito que seja melhor ela ser um monopólio estatal do que um monopólio privado. É minha opinião, assim. Eu acho que ela, pelo menos, tem interesses ali, vamos dizer, tem pessoas ali, brasileiros ali dentro, tem um interesse, vamos dizer, estratégico. Então, quando você tem um choque como uma guerra dessa, para a população sofrer menos, os lucros da companhia, parte dos lucros da companhia, que são a parte do governo, que tem mais de 50%, porque ele não pode mexer na parte dos acionistas, tá certo? Os acionistas têm que ser remunerados, é parte do jogo. Mas a parte que o governo lucra, ele abre mão. Ele abre mão para fazer o subsídio para evitar esse momento de oscilação. Então tem um prejuízo na frente, recupera. Então, para a população brasileira, eu acho que ela sofre menos os impactos dessas volatilidades ocasionais de guerra. Mas, sem dúvida nenhuma, quando se fala em privatizar a Petrobras, me assusta bastante. Porque você vai privatizar para quem? Porque ela é um gigante. Você vai fatiar como? Para privatizar, você tinha que ter pelo menos umas 10 companhias, ou sei lá. A gente não tem empresário para fazer isso. A gente não tem. Vai vir uma estatal estrangeira para comprar, uma estatal chinesa para comprar uma Petrobras. Eu acho que isso daí... Então, quando se fala nisso, a gente tem que tomar muito cuidado, né? O que a gente está querendo fazer. Então, infelizmente, o nosso modelo, eu acho que... Eu não sei, o professor...
mas eu vejo com uma certa simpatia o controle chinês das indústrias de base. O chinês, ele não se importa muito com a quinquilharia, né? Não, isso não. Ele não se importa muito, ele quer mais que as pessoas vendam, façam as coisas. Mas quando você fala em siderurgia... Esses são pontos estratégicos, né? Não, então, as indústrias de base, siderurgia, mineração, como mesmo? Energia. Mas esse é um pensamento que ganhou força no período dos governos militares no Brasil. É isso que eles pensaram, né? Desse tipo de indústria ser o fomento para as demais. O resto é livre, né? E tanto é que tem esse meio a meio aí de acionistas e o governo. Essa é a ideia. Não acho errado, não. Eu acho até... porque o Estado tem condição de fomentar algumas coisas. O problema é que a gente, infelizmente, a nossa cultura é assim... infelizmente, a gente tem uma elite irresponsável, essa que é a grande verdade, egoísta e corrupta, né? A gente vê que é uma elite extremamente corrupta, porque se tivesse um pensamento nacional mesmo, um pensamento de como tinham os militares, de fato, né? Um pensamento estratégico, e isso, se montasse um compliance nessas empresas que funcionasse, não tivesse influência política, que essas empresas fossem realmente, tivessem metas, objetivos, vamos dizer assim, voltados para a população, né? Voltados a... Eu não vejo nenhum problema em você ter, o restante do mercado, vamos dizer assim, né, que não sejam essas indústrias estratégicas, na mão do mercado mesmo, livre e... Agora, as coisas, por exemplo, no nosso caso, né, a questão de fertilizantes, o investimento é imenso, é diferente dos Estados Unidos, que você tem... É um país riquíssimo, de pessoas riquíssimas que podem se dar ao luxo de investir durante 10 anos numa Amazon sem tirar um tostão. E investir todo ano e ver balanço negativo e todo ano tá lá cobrindo. Ou de uma Federal Express que passou 15 anos botando dinheiro e não tendo lucro e nego enfiando dinheiro na empresa. Aqui a gente não tem empresário para botar 10 anos. Isso. Tem que ser o governo. Outra coisa é a questão tecnológica. Você investir na questão tecnológica, você, mesmo como elemento privado, você apostar em determinadas coisas para poder tocar a indústria de uma maneira que ela se desenvolva e que você vai ganhar dinheiro no futuro. Aqui não tem isso, né? Bom, Tiene, vamos lá. O documento, vamos falar do consumo, né, das munições críticas, então, o alto custo, né, que está aí que é o ponto, né, que a gente estava falando sobre o consumo de munições, né, nos Estados Unidos durante suas operações militares. Vamos lá. O alto consumo de munições críticas pelos Estados Unidos durante operações militares teria criado uma espécie de janela de vulnerabilidade. Em linguagem simples, mesmo os Estados Unidos, com todo o seu poder militar, precisam fazer conta de estoque, reposição e capacidade industrial. Míssil não nasce em árvore, bomba guiada não aparece por mágica. A indústria precisa produzir, o orçamento precisa sustentar, a logística precisa entregar. Então, se os Estados Unidos estão pressionados por consumo de munição no Oriente Médio, apoio à Ucrânia, tensão com a China e pressão no hemisfério ocidental, o Washington precisa escolher prioridades. Esse é o ponto fundamental para entender o comportamento americano. Às vezes uma potência negocia não porque ficou boazinha, mas porque precisa reorganizar recursos. Ramon, pode tocar o slide aí. Bom, agora vamos falar do Hezbollah, né? Com relação à recusa do Hezbollah de um acordo de cessar-fogo com Israel e o grupo como um dos principais vetores de risco do colapso da estabilidade regional. Isso significa que o acordo dos Estados Unidos e Irã poderá até reduzir um risco imediato, mas não apaga o incêndio. É isso que a gente estava falando, tá certo? Ele apenas tenta impedir que o incêndio vire uma explosão maior. E aqui está uma lição política. Quando atores armados não estatais têm força militar, território, rede de financiamento e apoio externo, eles passam a limitar os poderes do Estado formal. É o que acontece o Hezbollah, é o que está acontecendo aqui entendeu? Então o Hezbollah, mas lá é um pouco mais grave, porque o Hezbollah virou um partido político,
tem assentos na cadeira do parlamento, mas ainda mantém um braço armado. Quer dizer, é uma coisa complicada. E eles lá têm uma formatação em termos de braço armado, não como aqui a bandidagem tem lá, é uma força formal, né? Uma força organizada formal, com todas as características de um exército, né? O que acontece quando organizações não estatais acumulam poder, dinheiro, território, armamento, influência social e capacidade de desafiar o Estado? Essa pergunta não é só pro Líbano, essa pergunta é pra gente, né? Com certeza. Essa pergunta tem que ser aqui. Aí, gente, eu acho que agora a gente tem que entrar aí nas efemérides, Sim, né? vamos lá. Antes da gente entrar no Brasil, porque é pra gente poder liberar o nosso professor aqui e seguir lá, com a programação, né? Pera que eu vou chegar lá. Vamos nós. Pode mudar aí, Ramon. Então, nós podemos falar? Vamos lá. Então, nas efemérides de junho, a gente tem aí o Dia da Arma de Artilharia, que passou, que é o nascimento do Emílio Malé, né, que lutou na Guerra do Paraguai e tal. Ele nasceu até no ano da criação da Vila de Resende, que é 1801. A Batalha Naval do Riachuelo, que a Marinha comemora, que foi em 1865, né? Até em Resende tem uma curiosidade, o pessoal queriam trocar o nome de Avenida Riachuelo, né? Pro nome de uma determinada figura aí, e a Câmara não sabia o que era Riachuelo, né? Bom, então, temos também no dia 11, que é a Batalha do Riachuelo, mas no dia 11 também a gente tem a retirada de Laguna, né? Que é um efeito da Guerra do Paraguai muito interessante, do qual os brasileiros que saíram de Minas Gerais e foram a pé até aquela região lá do Paraguai, tiveram Em marcha, tá? Principalmente os voluntários da Pátria de Ouro Preto, que o Ouro Preto está quase no meio de Minas, né? E vai a pé até aquela região do Mato Grosso, aquele negócio todo, e são esses os homens que vão fazer essa marcha, dessa retirada de volta, que vai morrer uma quantidade. Se realmente foram heróis, né? E tiveram que lutar com tropas paraguaias e tudo. Pegaram cólera, e é uma odisseia. Uma odisseia, né? E dia 12 de junho, a retomada de Corumbá, em 1867. Corumbá foi retomado pelas tropas brasileiras, da mão dos paraguaios. E 17, serviço de veterinária do Exército, que até então, depois não existe mais, né? Antigamente hoje eles estão no quadro do QCO do Exército, né? Quadro complementar, mas existia um serviço de veterinária do Exército. E por último, não menos importante, nós temos o dia 27, agora que nós vamos chegar nele, que é o nascimento da Maria Quitéria, né? Que é tida como a mulher combatente, né? Que combateu na Guerra de Independência na Bahia, né? Sobre Quitéria a gente tem umas coisas interessantes, que ela entrou escondida nas fileiras do Exército Imperial. Ela foi servir no terceiro batalhão de caçadores, né? Da Bahia, e como soldado Medeiros, quando depois foram descobrir que era uma mulher, né? E aí mantiveram ela em combate, ela continuou lutando, e ela foi depois passada para a reserva, logo que acabou os conflitos. Ela voltou, casou com o noivo dela, e ela foi colocada ganhou o soldo, né? Como militar na reserva de alferes. Mas tem um detalhe muito interessante, que o Exército perde algumas coisas com relação à história, é que a Quitéria foi ganho antes de ir para a reserva, depois da Guerra de Independência. Ela teve um avistamento com o próprio imperador, que a condecorou, esse negócio todo, e ela ganhou um título que hoje ela deveria ser a patronesse, né? Ou patrona, eu não gosto desse nome patrona, mas a patronesse das cadetes da AMAN. Ah, é? Porque ela é a primeira mulher cadete. Ah, que interessante, que legal. Mas existe uma patronesa das cadetes? Não tem. Eles falaram que não coloca porque ela é patronesa, patrona do quadro complementar. O que não tem nada a ver com ela, porque ela era de tropa de linha. Ela era ela não era complementar. Né? Nem existia essa ideia.
Nem existia essa ideia. Mas ela é a primeira academia. Mas aí, professor, é uma boa defesa, né? É uma boa defesa para fazer na mão, né? Eu sempre falo, toco isso, mas os caras são meio reticentes. Eu falei, é uma questão de análise histórica do fato. A história, ela tem que se sobrepor às doideiras de quem não sabe, né? Não, exatamente. Não, ela tem que se sobrepor àquilo que não tem sentido, né? Não tem sentido. Você bota ali uma coisa, é que nem botar Paulo Freire como patrono da educação brasileira. Um negócio que não faz o menor sentido. Faz o menor sentido. Não, mas tá lá, é igual eu vejo na Marinha, eu comentei há um tempo atrás, pra gente terminar esse nosso... a Marinha fez, ao longo de um tempo atrás, o patrono dos fuzileiros navais é um general, é um almirante que organizou o que nós chamamos de fuzileiros navais. Mas, na verdade, na Guerra do Paraguai, nessa tomada de Cuiabá, Corumbá, esse negócio todo, quem defendeu Cuiabá, por exemplo, foi o Barão de Le Verger, né? Que ele era um oficial de marinha e ele juntou os marinheiros que ele tinha disponível, mais as tropas da Guarda Nacional e defendeu o território brasileiro com tropas de marinha. Incrível que pareça, como infante. Né? Caramba. Como infante. Então, ele tem um detalhe. Ele ganhou depois um título que era almirante de terra e mar. Olha só. Tá? Almirante de terra e mar. Ele deveria ser o patrono dos fuzileiros navais. Com certeza. Faz sentido. Faz sentido. Né? Faz sentido. Mas, professor, não querendo lhe tolir, mas já terminamos as efemérides? Terminamos. Bom, o senhor fica à vontade. Então, eu agradeço aí a participação. São 6h20. Então, eu agradeço a participação. Em breve nós vamos estar juntos novamente. Porque o programa é muito importante para quem quer ter conhecimento, não informação, conhecimento. E vamos saber um pouco mais sobre Maria Quitéria, que eu gostei, assim, uma boa personagem, né? Inclusive, eu falo que a iconografia dela é totalmente errada, né? Iconografia baseada em 2 autores estrangeiros que nada conheciam da história do Brasil. Então a iconografia dela é uma coisa assim horrível, né? Eu até pedi para um amigo que é pintor para a gente tentar chegar mais próximo da realidade, inclusive porque até o rosto dela na iconografia tradicional é diferente, né? Existe uma iconografia de uma pessoa que conheceu ela e pintou o busto dela. Então tem o rosto da Maria Quitéria com aquela pintura tradicional do século XIX, mas é muito mais real do que o que fizeram depois. Tem umas pinturas dela que ela aparece com um rostinho parecido com o grilo falante da Disney. Meu Deus do céu. Então tá bom. Um abraço a todos. Olha, muito obrigado. Obrigado pela presença, viu, Até professor? mais. Até quinta que vem. E é isso aí, gente. Vocês que estão acompanhando aqui o Mais Que Real Politique, ele acontece meio assim, a gente vai fazendo, a gente vai melhorando, a ideia é essa. Por isso a gente traz pessoas importantes aqui, pessoas que vão falando, vão informando, que na verdade, né, Tiene, a gente está aqui fazendo graça, né? Os especialistas são eles, né? Com certeza. Aqui eu gosto de dar de curioso. Júlio. O General Júlio, Marco Coutinho, o próprio Marlos, né? São pessoas assim que eu espero que eles estejam vendo isso daí. Isso aí. Mas é isso aí. Agora é contigo. Copa do Mundo, meu amigo. Copa do Mundo, né? Vamos falar sobre um tema um pouco mais leve, mas não é também, né? A Copa do Mundo de 2026. O documento destaca que a Copa de 2026 é a maior da história. 48 seleções, 104 partidas, 16 cidades-sedes, com Estados Unidos, México e Canadá como anfitriões. Mas essa Copa acontece em um contexto de tensão geopolítica enorme, né? Tem Oriente Médio em ebulição, tem tensão migratória, tem cartéis mexicanos nas zonas de fronteira, tem disputa política interna nos Estados Unidos, tem risco cibernético, tem protesto, tem pressão internacional, ou seja, a Copa não é apenas futebol, é uma operação de segurança continental. O que você acha disso, Renato? Aquele negócio, né, meu amigo? O documento, né,
o documento do nosso querido general Ramírez menciona a preocupação com os ataques de atores solitários, protestos em massa e operações cibernéticas. E isso é o que a gente imagina mesmo, né? Que grandes eventos são assim uma vitrine mundial e pode algum maluco tentar alguma coisa, né? E isso, vamos dizer, dentro de território americano, é comum, né? É histórico de acontecer. É histórico. E aí você tem, vamos dizer, parte dos jogos no México que também tem uma... Tá mordido, né? Violência bem grande. Com violência de cartéis, etc. ali, que podem querer... O Canadá é mais tranquilo, né? O Canadá não tem muita ocorrência, mas a gente fica, né? Porque o risco, né? É que alguém possa tentar alguma coisa. Mas graças a Deus a gente está vendo jogos aí. Com certeza. Eu acho que o único atentado terrorista foi da Alemanha, né? Contra qual é o 7-1 da Alemanha, né? Sim, contra o Brasil. Não, contra o Brasil não. Ele goleou agora, pô. Eu não vi. Não viu o jogo? Não vi. Não, eu também não vi o jogo, mas eu soube do resultado. Ele goleou uma seleção aí por 7-1. Quer dizer, o Brasil passou a vergonha agora para outro. Entendeu? Já não é mais dele, né? E aí, mas estamos vendo aí, o Irã dando trabalho, a Espanha. Inclusive tem uma peculiaridade, né, na seleção iraniana. Ela não fica em solo americano, né? Não, ela não pode dormir, ela participa e tem que voar fora. Tem que voar. Tem que ir pro Canadá ou pro México. Ou pro México, isso aí. Não dorme lá. Não, eu fico imaginando se vai ter uma final, né? Irã e Estados Unidos. Imagina? Né? Isso seria uma grande final de Copa do Mundo. Mas é isso aí. E os países que participam, né, especialmente o Brasil, a Copa é uma chance de projeção de imagem, sem dúvida nenhuma. O problema é que o nosso time está projetando uma imagem muito ruinzinha ainda. Mequetrefe. Mequetrefe, mas vamos ver. Mas isso é o que a gente chama de soft power, né, cara? Com certeza. Então, a gente não tem uma capacidade de influência militar, nós temos pouca capacidade. Hoje, inclusive, a gente perdeu muito da nossa capacidade diplomática, né? Mas a gente aí puxa para o lado bom do nosso país, né? Que é a cultura, a música, a imagem, a identidade, né? É um país ainda que tem essa visão por enquanto. Quando a seleção brasileira entra em campo, é óbvio que todo mundo olha. E isso pode ser usado positivamente ou pode ser desperdiçado, né? O Brasil enfrenta... pode mudar aí, Ramon, o slide. Então, pode voltar, volta lá. Isso, deixa aí. Tá bom. O Brasil enfrenta pressões internacionais, problemas de imagem, questionamentos sobre segurança pública, meio ambiente, economia, estabilidade política, mas ao mesmo tempo tem uma marca cultural fortíssima. Com certeza. A pergunta é, o Estado brasileiro consegue transformar isso em estratégia ou vai esperar apenas o jogo acontecer? Esse é o ponto importante, porque o Brasil muitas vezes tem poder simbólico, mas não tem um planejamento estratégico para usar esse poder. Sim. Tem talento, mas falta direção. Tem imagem, mas falta narrativa. Tem capital cultural, mas falta projeto. O Brasil é um país assim, cara, que eu fico assim, cara, como é que a gente pode improvisar quase tudo, né? Isso é uma característica às vezes positiva, né? Porque você no momento de um momento de uma crise, de algo imprevisto, você tem que ter uma capacidade de improvisação, né? Você tem que ter uma capacidade de reagir rápido. Não vai dar tempo de abrir um manual, né? Você tem que agir, né? Então, isso é um ponto positivo. Mas fazer tudo no improviso... Tudo no improviso é o problema. É complicado, né, cara? A gente aqui, por exemplo, a gente está aqui, a gente tenta ordenar as coisas, a gente está meio no improviso, mas a gente tenta dar uma ordenada, entendeu? Mas a gente vê que falta, vamos dizer assim, para o país ordenar mesmo um projeto estratégico, né, cara? E a gente aí tem que falar sobre isso. Pode mudar o slide agora, Ramon, agora é hora. É isso aí. Vamos falar então um pouco sobre o Peru e a polarização regional, Tiene? Vamos lá. O documento fala de eleição peruana marcada por uma disputa apertada entre direita e esquerda. Esse detalhe é muito importante porque mostra um padrão regional, tá? A América do Sul está vivendo uma sequência de disputas polarizadas, com eleições apertadas, instabilidade institucional e conflito entre modelos econômicos. De um lado,
propostas de maior abertura econômica, investimento privado e alinhamento com os Estados Unidos. Do outro, propostas de mais intervenção estatal, renegociação de contratos, regulação e aproximação com outros polos, inclusive com a China. O caso do Peru é especialmente relevante por causa da mineração, principalmente de cobre. Cobre não é apenas uma commodity, cobre é infraestrutura, energia, tecnologia, transição energética e indústria. Sim. Quando uma eleição muda a política de mineração de um país como o Peru, isso afeta a China, os Estados Unidos, empresas globais e cadeias produtivas. Então, mais uma vez, a política local vira geopolítica global. Essa é a grande mensagem da primeira etapa desse roteiro. O mundo está entrando numa fase de economia, segurança, tecnologia, energia, esporte, eleições e crime organizado estão conectados, nada está isolado. E agora, quando a gente olha para o Brasil, a conexão fica ainda mais clara, porque o Brasil não está assistindo esse jogo do lado de fora. O Brasil faz parte desse tabuleiro. O Brasil é ambicionado, né? Então, as pessoas têm que entender, o Brasil tem uma série de riquezas estratégicas, minerais, biodiversidade, né, que vai entrar na indústria, vamos dizer, de cosméticos, indústria química, farmacêutica, né? A gente tem grandes campos aí de comida, de alimentação, né? 1 em cada 5 refeições hoje que é comida no mundo vem do Brasil. Vem do Brasil. Quer dizer, é uma coisa impressionante o que a gente tem como potência e é só trabalhar, né? Como diz lá o nosso querido Zema, né? O problema do Brasil não é que falta recurso, né? É que sobra ladrão, né? Sobra ladrão. É um problema. A gente tem uma riqueza muito grande nesse país, mas em comparação a gente tem muito ladrão. Meu Deus do céu. E vamos falar agora, né? Vamos abrir aí, né? Falando sobre esse tabuleiro, né? Pode mudar aí, Ramon. Vamos lá. Então é isso aí. Vai lá, Tiene. É contigo a bola. Vamos lá, o Brasil não está fora desse tabuleiro louco que a gente está vendo aí, né? O Brasil está dentro dele. E talvez o grande problema seja esse. Enquanto o mundo joga xadrez, muita gente em Brasília ainda acha que está jogando dominó na mesa do bar. Né? Infelizmente. Porque o documento mostra... O que o documento mostra é muito sério. Os Estados Unidos estão pressionando o Brasil em várias frentes ao mesmo tempo. Na segurança pública, com a designação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras. Na economia, com a proposta da tarifa adicional de 25% sobre exportações brasileiras. Na tecnologia e soberania financeira, com o PIX entrando no centro dessa discussão, coisa que não deveria existir, mas está acontecendo. Na diplomacia, com o Brasil tentando reagir em fóruns internacionais, mas sem instrumentos reais de pressão equivalentes. E no campo psicossocial, com a Copa do Mundo, podendo virar uma janela de imagem positiva para o país em pleno ano eleitoral, né? Essa é a loucura. Então, meus amigos, isso aqui não é uma notícia solta, tá? É uma ofensiva em camadas. E quando uma potência como os Estados Unidos movimenta segurança, comércio, tecnologia, sistema financeiro e narrativa ao mesmo tempo, o Brasil precisa entender que isso não é uma coincidência, é uma estratégia. E aí vem a pergunta que incomoda muita gente, né? O governo brasileiro tem estratégia para responder isso? Ou vai ficar fazendo discurso para a plateia interna, enquanto o jogo pesado acontece lá fora? Cara, mas vamos começar pelo ponto mais explosivo da coisa, né? O PCC e o Comando Vermelho sendo tratados pelos Estados Unidos como organizações terroristas estrangeiras e terroristas globais, especialmente designados. Sim. Isso muda o patamar do problema. O Brasil, né? Durante muito tempo, muita gente levou a tratar a facção criminosa como fosse um problema social, ausência do Estado, questão de desigualdade ou falta de política pública. Isso é um engano assim completo. O crime organizado é uma questão de oportunidade e negócio, entendeu? É lucro e risco. Sim. A cabeça do criminoso, quem quer andar à margem do Estado, né?
ele é muito fácil, ele avalia ali custo-benefício de tudo. É uma atividade empresarial como outra qualquer, só que é uma atividade ilegal. Criminosa. Mas criminosa. Ela não é uma questão social. Sim. Ela não é. Nunca Você pode foi. achar que a questão social é o furto que o menino ali faz numa loja quando é pequeno, vai lá, rouba uma comida, vai e num desespero, vê alguém com uma coisa na mão e ele sabe que tem valor, ele vai, passa correndo, toca aquilo, você vê que é uma pessoa que não teve, vamos dizer assim, está abandonada, não tem família, não tem pai, não tem estrutura, está na rua. Isso pode ser encarado como uma questão social. Agora, o crime organizado, que está dentro do Estado, que está dentro do judiciário, do executivo, do legislativo, fora, justamente. dentro da Faria Lima, essas coisas, está de brincadeira aqui. Achar isso é uma questão social, não é. Não é. A segurança pública tem vários problemas, esses problemas pequenos e tal, que devem ser tratados realmente como questão social, e tem uma outra dimensão que não tem nada a ver com isso, né? Quando uma organização criminosa controla território, movimenta dinheiro internacional, armamento pesado, desafia o Estado, impõe regras à população, infiltra na economia legal, Legal. estabelece conexão transnacional, o problema deixa de ser apenas policial. Com certeza. Vira uma questão de segurança nacional, né? E esse é o problema. E aí que entra os Estados Unidos, né? Quando Washington classifica PCC e Comando Vermelho nesse patamar, ele cria instrumentos jurídicos e financeiros para agir contra pessoas, empresas, redes de apoio, intermediários e estruturas que tenham qualquer tipo de conexão com essas organizações. Mas aqui está o ponto. Essa medida não atinge apenas bandido. Ela pode atingir o ambiente econômico inteiro ao redor, né? Porque o crime organizado não vive só do crime visível. Ele entra em transporte, comércio, imóveis, combustível, logística, serviços, empresas de fachada, mercado financeiro informal e até sistemas digitais, que a gente vê aí essas moedas digitais aí sendo cooptadas pelo poder do paralelo aí das facções para conseguir evadir divisas do Brasil, né? Enquanto os Estados Unidos dizem, nós vamos enquadrar isso como terrorismo, todo mundo que tem relação com o Brasil começa a ficar um pouco mais cauteloso, né? Banco fica mais cauteloso, empresa multinacional fica mais cautelosa, escritório de compliance fica mais cauteloso, investidores também ficam, seguradora fica, e cautela no mercado tem um preço, né? E esse preço aparece em juros maiores, crédito mais difícil, auditoria mais cara, burocracia mais pesada e risco de reputação. Tiene, agora vamos falar politicamente, né, com relação a isso. Existe aí um medo, né? A esquerda governista diz que a medida dos Estados Unidos está sendo usada para uma interferência, né? Vamos dizer, no Brasil, nos mecanismos internos. De fato, não dá como dizer que não há essa interferência. Essa interferência é exatamente para ver essas movimentações ilegais, né? Poder rastreá-las. Rastreá-las e tal. Não é uma interferência interna, mas é uma interferência nas movimentações do que deixa o país, do que vai lá para fora. Justamente. Então, isso realmente, de fato, acaba interferindo em movimentações internas, mas não por causa de algo que os Estados Unidos fez aqui dentro, mas algo que ele está monitorando fora. A gente tem que começar a se preocupar de onde vem o dinheiro. E isso é um grande problema, Tiene. E o grande erro é eles estarem fomentando, principalmente a grande mídia, dizendo que tudo que os Estados Unidos está fazendo vai impactar a vida do cidadão. Não é isso. Vai impactar a vida de quem tem participação junto a essas duas facções criminosas, né?
Porque é muito difícil reclamar da reação americana, mas é muito fácil, né, aliás, você reclamar dessa reação americana, dessa atitude. O difícil é explicar a omissão histórica brasileira, né? Sim. Difícil explicar como as facções saíram dos presídios, dominaram os bairros, chegaram aos portos, fronteiras, empresas, rotas internacionais e comunidades inteiras. Difícil explicar por que o Estado brasileiro, durante décadas, normalizou a expansão dessas organizações. Com e aí, certeza. o Tiene, eu queria só incluir uma coisa, cara, que teve um amigo aqui meu, e você pode ter certeza de uma coisa. Quando uma pessoa fala algo, vamos dizer assim, que moralmente condenável, mas ela fala aquilo de uma maneira buscando uma justificativa de algo que ela fez, ela, na verdade, quer se justificar em você. Com certeza. Ela se abre porque aquilo está incomodando a ela de tal ponto que ela diz assim, cara, eu tenho que falar, porém eu fiz isso por causa disso. Sim. Então foi um comerciante amigo, não vou dizer obviamente quem foi, ele chegou, pô Renato, esse cara vai lá na minha loja com dinheiro, vamos dizer assim, para comprar à vista, em dinheiro, 50 mil reais, eu sei que o cara é político, eu sei que aquele dinheiro não é dinheiro de trabalho, é fruto de corrupção. Eu vou deixar de vender? Porra, eu vou deixar de vender? Não, eu vou vender. Por quê? Porra, eu não tenho... Como mesmo, aí vem aquele negócio, o cara quer se justificar de alguma maneira com relação a isso. Sim. E aí eu pensei assim, parei, pensei isso, eu tô até para falar com ele e tal, porque isso me incomodou bastante, entendeu? Porque é o seguinte, tudo isso, no final das contas, é o bolo que faz a gente ser o que é. Sim, com certeza. Né? Então, mas eu compreendo também ele, porque às vezes nós vivemos numa cidade pequena, aquela pessoa que você sabe ali é um cara que tem influência, que pode te prejudicar, que você faz um negócio, pode ficar ruim, é chato, fica uma coisa ali e você... Bom, por que não? A empresa, então, a saída que eu vejo é o seguinte, o cara, para não ficar mal numa situação dessa, é um comerciante, vamos dizer assim, porque não é um comerciante pequeno, né? O cara que vai fazer uma compra, vai com 30, 40, 50, 100 mil reais em dinheiro, não é um comerciante pequeno, é um cara que já tem um tamanho. Aí chegar para o cara e falar o seguinte, olha, nós estamos agora, tem um procedimento da empresa, nós fizemos um compliance interno, e a questão é a seguinte, eu não posso vender acima de 10 mil reais em dinheiro sem fazer aqui a declaração da origem. Criando meio, né? Não, como o banco tem hoje, por exemplo, eu não posso sacar no banco mais de 10 mil reais em dinheiro, se eu tenho que preencher um formulário lá dizendo para que eu estou tirando mais de 10 mil reais. É um absurdo isso. O dinheiro é meu, eu poderia tirar. Sim. Mas se eu fizer um saque maior de 10 mil reais, eu tenho que preencher um formulário. O cara pode fazer a mesma coisa na loja dele. Pode. Ele pode chegar, o cara vai ficar assim meio desconfortável e tal, mas ele fala, cara, não sou eu. A gente fez esse compliance aqui e foi uma necessidade real. É uma necessidade real nossa, é um problema que a gente tem que resolver aqui e tal. Se todo comerciante fizer isso, a gente vai começar a ter um problema para o cara que pega dinheiro da corrupção de gastar, quer dizer, sim. É isso que a gente tem que fazer, entendeu? A gente tem que se preocupar um pouco mais com a origem do dinheiro. Mas segue aí então, Tiene, vamos lá. A designação americana pode ser dura, pode ser interesseira e pode ter cálculo geopolítico, mas ela também expõe uma vergonha nacional. O Brasil perdeu o controle sobre parte da sua segurança pública. E quem paga essa conta é o cidadão comum, é o cara mais pobre, não tem jeito. É o trabalhador que mora em área dominada, é o comerciante extorquido, é a mãe que não sabe se o filho volta para casa depois de ir para a rua, né? É o policial que enfrenta o fuzil de guerra nas ruas, é o empresário que vê o custo da insegurança subir e é o país inteiro que passa a ser visto lá fora como um ambiente de risco. Então, sim, precisamos defender a soberania brasileira, mas soberania não é discurso. Soberania é controle real do território nacional. Soberania é fronteira
protegida. Soberania é sistema financeiro limpo. Soberania é Estado mais forte que facção. Soberania é bandido... Peraí. É bandido não mandar no bairro, Manda ver. no porto, no presídio, na fronteira e na estrada. É esse ponto que o Brasil precisa parar de brincar com palavras Justamente. bonitas e encarar a realidade. É um fato, né, cara? E há décadas o Brasil é negligente nessa parte. Essa visão, né? Eu acho que a grande visão ideológica que o crime é um problema social é que justifica aquela coisa da justificativa, que justifica o político corrupto, que justifica o Estado, essas pessoas querendo tirar vantagem em tudo. Justamente. É isso que rola, entendeu? Porque no final tudo se justifica, né? O cara, não, mas eu vou fazer um bem com isso que eu fiz aqui, eu roubei, mas eu sou um ladrão do bem, né? Não, eu não tive roubou, mas fez. Roubei, mas fez. Ou roubei, mas eu não tive oportunidade na vida. É. Quer dizer, é um troço meio esquisito. Mas vamos lá. Vamos com relação às questões também de interferência que vem dessa... Pode mudar aí, Ramon, o slide? É a seção 301, né? Sim. Que aí ela entra com várias coisas, e uma delas é o Pix, né? Sim. Mas aí as pessoas perguntam, o que o Pix tem a ver com a geopolítica, né? Tem tudo. O Pix não é apenas uma ferramenta de pagamento, ele é uma infraestrutura crítica do sistema financeiro brasileiro. Milhões de brasileiros usam Pix todos os dias. Empresas usam Pix, trabalhadores usam Pix, bancos usam Pix, comércio usa Pix, o cidadão comum usa Pix. O Pix rapidamente virou parte da vida econômica do Brasil. E ele abriu muita gente para o sistema bancário. Muita gente que estava fora da bancarização entrou no banco por causa do Pix. E o Pix virou essa grande fatia da economia do Brasil. E é justamente por isso que ele virou também uma peça de soberania. Quem controla o sistema de pagamentos de um país controla a parte sensível da economia. Sim. Durante décadas, boa parte do fluxo financeiro global passou por estruturas dominadas por empresas e redes ocidentais, especialmente ligadas ao eixo americano. Quando um país cria uma infraestrutura própria, eficiente, popular e soberana, isso muda o equilíbrio. O documento mostra, e aí no caso esse é o da seção 301, a preocupação dos Estados Unidos, não apenas com o crime organizado, mas também com o comércio digital, nos serviços de pagamento eletrônico e na arquitetura financeira brasileira. É isso aí. Vamos lá. Isso não se trata só de dizer que o Pix é criminoso, não é isso. O problema é outro. Se organização criminosa usa um sistema financeiro, mesmo que indiretamente, e se os Estados Unidos aplicam uma interpretação muito ampla de apoio material ao terrorismo, todo o ambiente de pagamento pode sofrer pressão. Isso é natural, vai acontecer. E é aí que mora o risco. Sim, é uma ferramenta legítima usada por milhões de pessoas honestas, pode virar alvo indireto de pressão, porque o Estado brasileiro não conseguiu impedir que o crime organizado se infiltrasse na economia, né? É aqui uma leitura estratégica muito importante. O Brasil precisa proteger o Pix em duas frentes. Primeiro, como instrumento de inclusão, eficiência e soberania financeira. Segundo, como infraestrutura que precisa ser blindada contra a lavagem de dinheiro, fraude, crime organizado e uso ilícito. Porque se o Brasil não fizer essa limpeza por conta própria, outros países vão fazer esse problema como justificativa para pressionar o Brasil. E aí a soberania vira discurso vazio. Soberania não é dizer ninguém manda aqui no Brasil, né? Soberania é construir instituições tão fortes que ninguém tenha desculpa para interferir aqui. Essa é a diferença entre bravata e poder real. Agora vamos para a economia, né? O documento fala em proposta o STR, de representação comercial dos Estados Unidos, em aplicar uma tarifa adicional de 25%
sobre uma ampla gama de importações brasileiras. Isso é gravíssimo, porque a tarifa não é apenas um número num documento técnico. Tarifa mexe com a empresa, com o emprego, com a exportação, com o dólar, com investimento, com margem de lucro, com competitividade. Se um produto brasileiro entra nos Estados Unidos 25% mais caro, ele perde espaço, perde venda, o café sente, o aço sente, a celulose sente, o suco de laranja sente. Quem trabalha na cadeia de exportação sente. O porto sente, o caminhoneiro sente, a indústria sente. E aí vem essa parte política, né? Os Estados Unidos elegem práticas brasileiras consideradas discriminatórias ou prejudiciais ao comércio americano. O documento cita comércio digital, serviços de pagamento, propriedade intelectual, etanol, desmatamento e outras áreas. Ou seja, o problema comercial vira uma lista de pressões. Não é apenas vamos taxar produtos brasileiros. Brasil, queremos que você mude comportamento em áreas estratégicas. Esse é o ponto, né? Tarifa é instrumento econômico, mas também é arma política. E quando uma potência aplica tarifa, ela não está apenas tentando arrecadar dinheiro. Ela está tentando forçar uma negociação. Ele está dizendo, ou você se adapta, ou eu aumento o custo da sua resistência. O Brasil pode recorrer à OMC, pode reclamar em fóruns internacionais, pode fazer discurso diplomático. Mas o documento é muito claro ao apontar a limitação disso. Quando a potência que pressiona não respeita plenamente o sistema multilateral, o Brasil, pressionado, fica com pouca margem de reação. E aqui está o problema brasileiro. Durante anos, o Brasil apostou muito em discurso diplomático e pouco em poder real. Poder real é indústria forte, energia barata, poder real é fronteira protegida, é segurança jurídica, agrocompetitivo, tecnologia própria. Poder real é ter aliados, mas também ter capacidade de dizer não sem quebrar no dia seguinte. O Brasil tem potencial para isso, mas potencial não paga boleto. Potencial precisa virar estratégia. E estratégia exige liderança, planejamento e seriedade, coisa que a gente não vê na atualidade. Né? Vamos trazer agora para o cidadão comum. Né? Quando exportações sofrem, a economia sente. Quando a economia sente, o emprego sente. Quando o emprego sente, a renda sente. Quando a renda sente, o consumo sente. E quando tudo isso acontece em ano eleitoral, o governo sente. Por isso, essa pressão americana tem impacto econômico, diplomático e político. Ela chega no Itamaraty, mas também chega no supermercado. Ela começa no Federal Register, mas pode terminar no preço do emprego e no humor do eleitor brasileiro. Sim. Essa conexão é que precisamos mostrar para o público. E outra coisa, Tiene, a gente está falando de um problema que tem uma gravidade maior. Essa seção 301, ela não é uma pressão política de oposição do Brasil, como querem vender, coisa de bolsonarista que está acionando, não tem nada a ver. Não tem nada Isso a ver. É um estudo técnico, um documento muito bem fundamentado, e ele mostra claramente que se for pegar a média das tarifas que são cobradas por produtos importados americanos e a média que o americano cobra de imposto sobre produtos exportados do Brasil, o Brasil tributa 5 vezes mais o que o americano tributa. Sim. Então a gente está numa situação que não tem justificativa. Sim. Porque não, mas a balança comercial é favorável para os Estados Unidos. Esse é o grande argumento. Porém, é o seguinte, nós taxamos, se nós formos botar numa balança, o americano, ele não está errado, ele está defendendo, ele está fazendo o protecionismo dele. Ele chegou agora no momento de entender exatamente o que é o real poder. Essas cadeias produtivas descentralizadas, fora do território americano, em situações... Eu acho que desde a pandemia isso ficou claro que não dá certo. Sim. Entendeu? Você ter poder não é ter moeda, não é ter dinheiro, não é ter papel.
Ter poder é você ter infraestrutura, é você ter emprego, transporte, é você ter produção dentro do teu território. É isso que é poder, tá certo? Então é esse que é o grande negócio. Pode mudar aí, Ramon. Uai, não tem mais nada? Entrou aí. Vai lá, Tiene. Vamos lá. Eu acho que agora a gente está encerrando, né? Eu acho que é o finalizador, né? Agora vamos para um ponto que pode parecer mais positivo, né? A Copa do Mundo. O documento mostra que o Brasil entra na Copa do Mundo de 2026 com uma enorme capacidade de projeção de imagem. E isso é verdade, né? O futebol brasileiro ainda é uma marca global. A camisa da seleção brasileira ainda é reconhecida no mundo inteiro. O Brasil, apesar de todos os problemas, ainda tem uma força cultural gigantesca. Mas aqui também existe uma pergunta estratégica. O Brasil sabe usar essa força? Porque soft power não é apenas aparecer, é aparecer com narrativa, é transformar visibilidade em influência real, né? É usar cultura, esporte, criatividade e identidade nacional para melhorar a posição do país perante o mundo. Só que o Brasil muitas vezes trata isso de forma improvisada. A gente já tinha falado sobre o improviso brasileiro, né? A seleção joga, a torcida torce, o mundo assiste e o Estado não sabe transformar esse momento em diplomacia, turismo, comércio, reputação e influência. A Copa poderia ser usada para projetar um Brasil forte, criativo, confiável, seguro, produtivo e aberto ao mundo. Mas para isso o Brasil precisa ter projeto. E o projeto não nasce de propaganda vazia, nasce de coerência entre imagem e realidade. Não adianta vender o Brasil como uma potência se o mundo olha e vê uma dominação de território, instabilidade política, insegurança jurídica, governo reagindo tarde às pressões externas. E a Copa é essa oportunidade, mas também é um espelho. Ele mostra o Brasil tem de melhor. E também o que pode contrastar com aquilo que o Brasil precisa corrigir com urgência. Então, vamos lá para a síntese final, né? Vamos lá, Renato. Depois de tudo isso, a conclusão é muito clara. O mundo está entrando numa fase mais dura. Isso a gente tem percebido a cada dia, né? A guerra na Ucrânia mostra que logística, tecnologia e indústria decidem conflitos longos. A Armênia mostra que países pequenos também podem mudar o equilíbrio regional quando mudam de alianças. O Oriente Médio mostra que diplomacia e guerra caminham lado a lado. E Copa do Mundo mostra que esporte também é poder. A América Latina mostra que eleições apertadas podem mudar cadeias globais de mineração, energia e comércio. E o Brasil mostra que quando um país não controla suas vulnerabilidades internas, essas vulnerabilidades viram ferramentas de pressão externa. O crime organizado deixou de ser apenas assunto de segurança pública. Virou assunto de diplomacia, virou assunto de comércio, virou assunto de sistema financeiro, virou assunto de soberania. O Pix deixou de ser apenas uma ferramenta prática para o cidadão. Virou peça de disputa por infraestrutura financeira. A tarifa americana deixou de ser apenas medida comercial, virou instrumento de pressão política. E a Copa deixou de ser apenas futebol. Virou uma janela de imagem para o Brasil em um momento crítico. Então a pergunta que fica muito clara. O Brasil vai continuar reagindo aos fatos depois que eles acontecem ou vai finalmente construir uma estratégia nacional? Porque não existe país soberano sem segurança. Não existe país respeitado sem economia forte. Não existe economia forte sem segurança jurídica. Não existe soberania tecnológica sem infraestrutura protegida. Não existe política externa respeitada sem poder interno organizado. E não existe futuro para um país que trata crime organizado, dependência econômica e fragilidade institucional como se fosse apenas problemas separados.
Está tudo conectado. E nessa, né, a gente vai encerrando, né, o nosso Mais QI, Realpolitik, porque essas perguntas ficam em aberto, né? E a gente vai ter outros programas para estar respondendo essas perguntas. E você que ficou com a gente até agora aqui, que está assistindo o programa, a gente está aqui fazendo esses pilotos, melhorando a cada vez. Se você tiver alguma sugestão para colocar aqui, coloque ali nos comentários, né? Porque a gente faz isso com carinho para você. Né? Com certeza. E diz aqui, deixa aqui nas descrições do vídeo aqui, né? Nas respostas. O que você achou de tudo isso que a gente falou aqui? Qual é a tua percepção real de tudo que está acontecendo no mundo? Isso é muito importante. A gente não está aqui aleatoriamente. Nós fazemos parte de toda essa sequência de coisas que têm acontecido no mundo, né? E que impactam diretamente o Brasil. Deixa aqui seu comentário. É isso aí, gente. E amanhã nós temos aí o Mais QI News na mesma hora, vai estar estreando eu e o Tiene aqui, um programa mais descontraído, notícias locais, mais bacaninha. Então é isso aí, gente. Olha, uma boa noite para todos e Forte até abraço. Amanhã com o Mais QI News. Com e certeza. segunda-feira, segunda-feira o Mais QI Podcast tem o RG, cara, um motoboy bacana aí, que faz conteúdo nas redes sociais. Vem assistir também. Falou, um abraço a todos aí, uma boa noite. Abraço. Tchau.